Tu já te perguntou qual o teu estilo de ilustração? Achar um estilo no qual a gente desenha de forma realmente natural e espontânea pode ser uma jornada muito longa. Mesmo profissionais que já estão no mercado há anos podem chegar em determinado ponto da carreira deles e se perguntar: será que eu estou realmente feliz fazendo isso? Meu nome é Mats Sedas, eu sou artista e ilustrador e meu objetivo com esse vídeo é te ajudar a achar o teu próprio estilo, para que tu possa desenhar de forma mais fluida, livre, criativa e espontânea e, resumindo, seja mais feliz. Antes de começar, eu só queria deixar claro que esses itens que eu listei aqui são a experiência que eu tenho em relação à ilustração, ao desenho e ao estilo, e não representam de nenhuma forma algo que é imutável ou que seja uma verdade universal. Inclusive, se tu tiver uma outra opinião ou uma outra experiência, eu te convido a comentar ali embaixo para que a gente possa ter essa discussão que é tão importante para nós artistas. E se tu já é artista e ilustrador e tem um estilo próprio e consolidado, então eu te convido também a compartilhar a tua experiência de como tu achou o teu estilo. Isso com certeza vai enriquecer ainda mais a nossa discussão. Então o primeiro item da nossa lista é desenhar como uma criança. Como assim desenhar como uma criança, Mats? Significa que a gente tem que desenhar pior ou desenhar de uma maneira mais imatura? Não, desenhar como uma criança significa que a gente vai fazer agora um mergulho interno e tentar nos lembrar o que nos motivou a começar a desenhar. Lá atrás, provavelmente, imagina, né, vocês começaram a desenhar quando crianças. Então, o que motivou vocês a desenhar? Porque alguma coisa fez com que vocês pegassem um lápis e começassem a procurar representar uma realidade externa ou interna. Então esse mergulho interior é muito importante e muito valioso para a gente começar a descobrir essas motivações que a gente tem, na verdade, lá dentro. E que sim, a gente tinha elas quando crianças, mas a gente continua carregando essas mesmas motivações. Claro, elas se transformam, elas amadurecem, mas as motivações permanecem muitas vezes as mesmas. Desenhar, na verdade, é uma coisa extremamente profunda e pode ser, inclusive, extremamente curadora. Então, uma das coisas importantes é a gente começar a deixar de lado os conceitos de bom ou ruim quando nós mesmos avaliamos o nosso trabalho. Esse conceito de bom ou ruim, ele vem justamente desses preconceitos que a gente carrega. O que a gente precisa fazer para conseguir avaliar o nosso trabalho de uma forma melhor é tentar procurar um novo parâmetro, ou seja, uma nova maneira de avaliar o nosso próprio trabalho. Então, quando a gente começa a desenhar em um determinado estilo, a gente começa a entender que algum determinado estilo seja mais verdadeiro para a gente tem que começar a avaliar os nossos desenhos dentro desse espectro, dentro desse estilo. Ou seja, por exemplo, vamos supor que eu comece a identificar um estilo gótico ou mais de terror, por exemplo, né? Talvez como as histórias de quadrinhos antigas, não sei se vocês se lembram, né? De terror, de mistério. Então eu tenho que começar a me cercar de referências desse estilo, conhecer artistas que trabalhavam ou que trabalham dentro desse estilo, e eu tenho que começar a pensar como o meu trabalho se enquadra dentro desse universo em específico. Por exemplo, se eu estou fazendo um desenho de terror, eu tenho que começar a pensar como o meu desenho pode ser mais assustador, ou mais gótico, ou ter mais suspense ou mistério. Como é que o meu desenho pode ser mais dark? Esse tipo de pergunta é muito mais importante do que tentar avaliar se o meu desenho é bom ou ruim. Porque bom e ruim são parâmetros muito amplos, que mesmo para nós, bom ou ruim, em um determinado dia, em determinada hora, pode significar uma coisa. Agora, se a gente está avaliando dentro de um determinado estilo, dentro de uma concepção de desenho, esses parâmetros são muito mais fáceis de serem entendidos. Então, dessa forma, avaliar o nosso desenho se torna muito mais simples. Porque, na verdade, não existe, sinceramente, arte boa ou ruim. O que existe é uma arte ou um desenho ou uma ilustração que cabe em um determinado momento, em um determinado universo, em uma determinada realidade e que faz sentido para um artista ou para um público em determinado momento. Outra coisa muito importante é sair da lógica da indústria. Então, por exemplo,
Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de estar do outro lado da mesa, ou seja, eu estava numa situação onde eu estava avaliando portfólios de artistas para sugerir eles para serem contratados por uma empresa. Então, uma das coisas que ficou muito clara para mim durante esse processo é que fica muito visível quando um artista está trabalhando dentro do estilo que ele genuinamente gosta e quer fazer, ou quando ele está tentando trabalhar dentro de um estilo que ele entende ou acredita que vai dar trabalho para ele, ou seja, que vai fazer com que ele seja contratado. Então, apesar de tecnicamente o artista, por exemplo, estar sendo bem sucedido naquilo que ele está fazendo, alguma coisa aparece ali que não fica muito natural. É difícil de tentar explicar o que é, mas qualquer pessoa que esteja acostumada a ver diversos portfólios de artistas consegue meio que detectar se aquele artista realmente é apaixonado por aquilo que ele está fazendo ou se ele está fazendo simplesmente porque ele entende que aquilo vai dar dinheiro para ele. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de desenvolver o nosso estilo pessoal porque a gente está preocupado em conseguir um determinado cliente. Só que isso, na verdade, é um tiro no pé. Porque se aquele cliente ele realmente tem um entendimento mais sério sobre arte, ele vai conseguir ver que tu não está sendo realmente genuíno no teu trabalho. Então, isso, consequentemente, vai também, não te impedir, mas vai dificultar também que tu consiga esses trabalhos que tu quer. Então, de certa forma, ter essa coragem de encarar o nosso próprio estilo é uma ferramenta que vai nos ajudar a conseguir trabalhos, não vai ser um empecilho. Então a gente tem que ser bem sincero e cuidadoso em relação a isso. De repente a gente está trabalhando em um determinado estilo de desenho que a gente acredita que vai ser melhor para nós em termos de carreira ou em termos de conseguir mais trabalhos. Então nosso próximo item é procurar se referenciar em no máximo 2 artistas. Isso é muito importante, gente. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu gostava de muitos artistas, de muitos períodos históricos diferentes, de muitos estilos diferentes, e eu queria ser como todos eles. Só que qual é o problema da gente tentar se referenciar em todos esses artistas? Porque muitas vezes a maneira como eles solucionam diferentes aspectos do desenho e da arte vai ser quase contraditórias. Ou seja, eles são gênios e mestres, mas eles são gênios e mestres dentro de um determinado universo, momento da arte, história e etc. Então, uma das coisas importantes para a gente definir o nosso estilo é começar a se referenciar em, no máximo, 2 artistas. Por exemplo, se eu estou fazendo uma ilustração hoje, eu vou deixar então aberto livros ou imagens ou referências de 2 artistas que eu realmente quero ter um trabalho parecido, ou eu acho que o meu trabalho se inclina em relação ao trabalho desses 2 artistas. Dessa forma, eu vou constantemente estar olhando o trabalho deles e vendo assim, como que esse artista está solucionando os problemas que eu mesmo preciso solucionar. Então, quando eu chegar em determinado ponto do meu trabalho, em vez de eu começar a me perguntar, né, o que fazer, o que eu posso fazer, eu posso começar a me perguntar como que tal artista faria isso? Como que esse artista que eu estou referenciando solucionaria esse problema? Antes da gente continuar, caso tu ainda não tenha feito isso, eu te convido a se inscrever no canal, dar aquele like e apertar o sininho de notificações para receber notificações sempre que eu lançar um novo vídeo. Então, limite-se a um material ou a um único processo. Gente, isso é extremamente importante. Por quê? Porque se a gente não dominar um material, a gente não vai se sentir seguro o suficiente para desenvolver um estilo. No começo, é muito saudável que a gente experimente diferentes materiais, diferentes técnicas, diferentes processos para conhecer tudo que existe. Porque existem muitas formas de a gente ilustrar, de a gente desenhar, de a gente pintar. Mas depois de algum tempo, é importante a gente realmente dominar um material. Porque cada material tem a maneira particular e o seu processo particular de trabalhar com ele. E todos os materiais também têm as suas limitações. Então, se a gente não domina o material, a gente vai estar constantemente lutando com aquele material. Ou seja, muitas escolhas a gente não vai fazer porque nós queremos fazer essas escolhas, mas sim porque o material está nos forçando a fazer essas escolhas. Agora, se a gente domina o material, a gente faz com que o material trabalhe para nós. E se o material trabalha para nós, significa que nós estamos livres para poder criar com aquele material e isso vai revelar a nossa verdadeira arte. Claro que depois de algum tempo, conforme a gente for amadurecendo o nosso estilo, a gente vai poder ver
que a gente vai poder usar diversos materiais e ainda assim a gente vai manter a identidade do nosso trabalho, porque essa identidade vai estar fortalecida e consolidada e logo a gente vai conseguir expressar ela de diferentes formas, com diferentes materiais. Então o próximo item que eu gostaria de falar é muito importante e um pouquinho desconcertante também. Vamos nomear ele de Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Não sei se vocês já ouviram esse ditado, mas o que acontece? Geralmente, o que é óbvio e fácil para nós, como artistas, não necessariamente é fácil e óbvio para outras pessoas ou para outros artistas. E o que acontece? Talvez a gente tenha muita facilidade para fazer um tipo de desenho, aqueles desenhos que quando a gente está assim bem descontraído, né, a gente acaba fazendo no cantinho da folha e tudo mais, são desenhos muito fáceis para nós, geralmente. Não só a técnica que a gente usa, mas também os temas que a gente escolhe. Por exemplo, eu posso ter muita facilidade em desenhar itens, objetos cotidianos, por exemplo, ou rostos, um cenário, por exemplo, árvores ou montanhas, etc. Ou a forma do qual eu represento essas coisas. Isso para mim pode ser fácil e óbvio. Inclusive, muitas vezes a gente tem vergonha de mostrar alguns desenhos que a gente fez, porque a gente pensa assim, não, mas eu fiz isso aqui em 5 minutos, em 10 minutos, as pessoas não vão valorizar porque foi muito fácil. Mas a gente se esquece que foi fácil para nós. Então, quando a gente está falando sobre estilo, é muito importante a gente estar atento ao que é fácil e óbvio para a gente não acabar descartando aquilo que para nós é trivial, achando que a gente não está fazendo algo complexo o suficiente ou que deveria ser mais difícil. Porque, na verdade, o nosso estilo próprio, ele é muito fácil. Ele é para ser fácil porque ele é para ser parte de nós. Então, na verdade, o nosso estilo é uma segunda natureza. Então, ele vai ser necessariamente fácil. Se a gente está fazendo alguma coisa que a gente acha que a gente deveria estar fazendo e que a gente não sente que é natural para nós, talvez a gente esteja desviando um pouquinho do nosso estilo. E então agora a gente chega na dica que eu diria que é a mais importante de todas. Uma coisa que pode fazer muita diferença é a gente desenhar mais do que é possível a gente desenhar. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente vai se sobrecarregar, que a gente vai deixar de ter vida ou qualquer coisa assim? Não, de jeito nenhum. Tá? Desenho é para ser uma coisa divertida, leve, é para ser uma coisa do qual a gente se sente bem fazendo. Então o que eu quero dizer com a gente desenhar mais do que a gente precisa? É a gente criar uma rotina no qual durante um determinado tempo a gente vai desenhar de forma rápida e a gente vai propositalmente se sobrecarregar. Por que isso? Porque um dos grandes empecilhos para a gente desenvolver nosso estilo é quando a gente começa a questionar demais o que a gente está fazendo. Então, se a gente tem muito tempo para fazer um desenho, a gente vai começar a pensar milhares de vezes antes de riscar no papel ou antes de fazer qualquer coisa. Agora, se a gente se sobrecarrega com uma rotina intensa durante um determinado tempo, a gente começa a não ter tempo de pensar ou de questionar o nosso desenho. Ou seja, a gente vai começar a desenhar cada vez mais por instinto. Isso não significa que a gente vai desenhar pior ou que a gente vai esquecer da técnica nem nada disso. A gente vai usar esses elementos, só que se colocando nessa rotina intensa, a nossa mente ela vai procurar as formas mais rápidas de resolver os problemas. Ou seja, a nossa mente ela vai buscar uma forma de solucionar a situação para que a gente consiga passar a informação para o papel da forma mais natural para nós. Isso não significa que ela vai passar da forma mais fácil. Isso não significa que a gente vai fazer desenhos fáceis ou simplórios ou inacabados por estarem sendo rápidos. Significa que a gente vai ser forçado a fazer o que é mais natural para a gente. Vamos pegar o exemplo, se uma pessoa quer aprender uma língua estrangeira. Uma das maneiras mais eficazes da pessoa aprender uma língua seria por imersão, ou seja, a pessoa ir para um país, viajar até um país onde fala aquela língua, ou então estar cercada de outras pessoas que são falantes daquela língua, e a pessoa ela ter que, quase que forçadamente, aprender a se comunicar naquela língua. Então, nesse caso, a pessoa ela não vai ter para onde correr, ela não vai ter como dar uma desculpa e falar em outra língua, né? Ela vai ser forçada a aprender aquela linguagem. Então, os sentidos dela vão ficar extremamente aguçados para tentar buscar todas as informações relativas àquela língua e, assim, introjetar a língua e tentar se expressar daquela maneira. De forma similar, isso vai acontecer com o nosso desenho, com o nosso trabalho, se a gente se impuser esse tipo de rotina. A gente vai naturalmente ter que usar todos os recursos que estão à nossa disposição
para conseguir transmitir as nossas ideias para o papel da maneira mais natural, rápida e instintiva possível. E isso pode ser uma grande ajuda para desenvolver o nosso estilo. Eu espero então que esse vídeo tenha ajudado a clarear um pouco mais essa jornada para achar o teu próprio estilo. Quando a gente começa a encontrar a nossa voz dentro do desenho e da arte, é muito, muito recompensador. Parece que a gente começa a ser sincero conosco e o ato de desenhar se torna mais prazeroso, mais espontâneo e é realmente muito gratificante. Então, se tu tiver qualquer pergunta ou dúvida, pode fazer ali embaixo que eu vou ficar muito feliz de te ajudar. Eu sei que a busca pelo estilo pode ser algo muito difícil, muito complicado, que requer que a gente tenha muita coragem, na verdade. E também vale ressaltar que não existe um ponto final nessa história. A questão do estilo é algo que pode se desenvolver durante muitos anos e a gente pode continuamente desenvolver mais o nosso estilo, ele não precisa chegar em algum fim. Então, caso tu queira conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tu pode acessar meu Instagram e meu website. E até a próxima, pessoal!